Muito boa noite. Está no ar novamente o programa Espiritismo para Todos. É com grande alegria que voltamos ao seu celular, à sua TV, ao seu computador, novamente para dispor a você o conteúdo do Espiritismo através de convidados especialmente selecionados para este horário. Toda terça-feira, 18h45, aqui pela TVM de Matão. E hoje nós adentramos já o mês de maio e trouxemos de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a professora Ana de Nigris, que vai nos falar sobre o grande Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec e deixou um legado muito importante para a literatura espírita. Se você não conhece Leon Denis, vai se interessar, eu tenho certeza. Se você conhece, estará motivado a novamente procurar este conceituado autor. Vamos então ouvir Ana de Nigris, de Volta Redonda, com o tema Leon Denis. Olá a todos, é um prazer estar aqui neste momento comemorativo de Leon Denis. Leon Denis, biografado por seu melhor amigo, Gaston Luce, é encontrado facilmente, são várias biografias, né? Mas a de Gaston Luce, por ser o seu melhor amigo, é a mais completa, né? Leon Denis nasceu em 1846, no dia 1º de janeiro, e considerado por muitos o apóstolo do Espiritismo, o grande continuador da obra de Kardec. Ele o conheceu em uma palestra na cidade onde morava, e a partir dali ele se tornou um grande divulgador do Espiritismo, né? Leon Denis reunia características que são raras na base, né, da base do Espiritismo, que é o fato dele ser médium, né? Ele era um médium ativo e atuante. Uma outra característica também era o fato dele ter participado de uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana. Quando ele tinha 24 anos, ele participou, em 1870, da Guerra Franco-Prussiana, e isso o marcou demais. Leon Denis também viveu para ver a Primeira Guerra Mundial. Ele desencarna em 1927, logo depois do término, que foi em 1918, né? As guerras o marcaram muito e o fizeram ter uma visão diferenciada do homem como um ser social e coletivo. Vamos falar um pouquinho de Denis, né? Denis nasceu em uma família muito humilde, né, e mudou várias vezes até se fixar. Ele nasceu em Fougue, uma pequena cidade. O pai dele era um pedreiro, trabalhou na Casa da Moeda. Denis, pequenininho, ele teve pouquíssimo estudo, ele foi um autodidata, ele não pôde estudar em uma escola, né? Ele precisava ajudar a sustentar a família, moraram em Estrasburgo e depois acabaram se fixando, né? Moraram também em Morsan, em Landes, né? Na estação de Bordeaux, ele ajudou o pai. E depois ele foi para Tours, que foi a cidade em que ele se fixou definitivamente e onde ele foi enterrado, né, no dia 12 de abril de 1927. Leon Denis trabalhou numa faïencerie, uma loja que fazia porcelanas, sofreu muito, sua saúde ficou muito debilitada, estudava sozinho à noite, à luz de velas, de poucas velas, e isso acabou prejudicando sua visão, tanto que quando ele veio a desencarnar, ele já tinha perdido toda a visão, estava completamente cego. Denis foi um maçom, e na maçonaria ele desenvolveu o dom da oratória, foi considerado o maior orador de França, né? E de todo o país. Viajou muito, porque trabalhava como vendedor e viajante, e conheceu, assim, muitos países e pôde levar
o Espiritismo para todos eles. Como eu citei anteriormente, quando ele tinha 18 anos de idade, ele, passando em frente a uma livraria, conhece o Livro dos Espíritos e o lê com todo o ardor, com toda a paixão, né? Depois disso, passa a pertencer a um grupo espírita na sua cidade e participar também das reuniões mediúnicas da cidade, né? Do seu grupo. O seu patrão também fazia parte do grupo, na época, né? E ele era o Dr. Chauvet, tinha escrito um livro chamado Esprit, Force et Matière, que é Espírito, Força e Matéria. Era um livro conhecido de todos da região, e com isso ele convida Allan Kardec para palestrar na cidade. Leon Denis foi o encarregado de fazer a logística do recebimento de Kardec. Mas, infelizmente, eles não puderam alugar uma sala, porque as concentrações com mais de 20 pessoas eram proibidas na época, né? E com isso eles recebem no próprio jardim da casa do senhor Rebordan. Era uma vivenda com o nome de Espírito Vila, né? A Vila do Espírito, e 300 ouvintes de pé, e Leon Denis vê Kardec pela primeira vez. Isso marcou profundamente. Ele o veria mais 3 vezes antes do desencarne de Kardec, e começa, então, o apostolado, né? Logo depois da Guerra Franco-Prussiana, como eu já citei, que foi em 1870. Leon Denis, durante a Guerra Franco-Prussiana, ainda comete um desatino na casa onde ele estava hospedado com outros soldados, tinha um outro colega dele, sargento, que também era médium, tentar fazer uma reunião mediúnica, e isso trouxe alguns problemas, porque a casa tinha uma grande perturbação espiritual. E tudo isso é citado na obra de Gaston Luce, com todos os detalhes. Muito bem, com o final da guerra, ele começa a sua oratória, o seu apostolado, descobre ser mentoriado por Jerônimo de Praga e por Joana d'Arc. Escreve a biografia de Joana d'Arc e escreve outros livros. Na realidade, Leon Denis escreveu mais de 20 livros e opúsculos. Opúsculos são aqueles trabalhos menores, né? E fez palestras, participou de grandes congressos, né, espíritas. Leon Denis, para quem não sabe, foi o representante do Brasil. Ele era considerado o presidente de honra da FEB, né? E o representante do Brasil nos congressos. Foi amigo do grande Sir Arthur Conan Doyle, o que ele chamava de o grande bardo, porque ele era enorme, né? E foi o Sir Arthur Conan Doyle que transcreveu a obra de Joana d'Arc Médium, né? Para o inglês, e o publicou, né? E aliás, no mês de abril. Leon Denis fez grandes discursos em todos os congressos que ele participou, principalmente o grande congresso de 1925, que, graças a Deus, nós temos bastante fotos restauradas, né? E podemos ver grandes espíritas reunidos. E aí, infelizmente, ele começa a sua última obra, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Só para citar, são tantas as obras de Leon Denis, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, o grande livro O Problema do Ser e do Destino, O Além e a Sobrevivência do Ser, No Invisível, o Espiritismo e o Clero Católico, o Espiritismo na Arte, O Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, O Porquê da Vida, O Porquê da Vida, Espíritos e Médiuns, Socialismo e Espiritismo, entre muitos outros, né? E muitos outros trabalhos também, que foram transcrições de palestras, né? Inclusive, no Grande Enigma, é transposta ao final uma das suas palestras mais famosas.
Em 1925, ele resolve escrever o seu último trabalho, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e ele já estava praticamente cego. Precisou da ajuda de uma secretária, que transcrevesse, né, os seus capítulos. E quando chega, então, no início de abril de 1927, o livro estava nas suas edições finais, né? No seu final. E aí, no dia 5, ele começa com uma gripe que evolui para uma pneumonia. E, infelizmente, a sua saúde já muito combalida. Na terça-feira, 12 de abril, às 13 horas, ele respirava com muita dificuldade. Era Semana Santa. Ele ainda queria muito dar os últimos retoques na obra que deveria ser encaminhada para a impressão no dia 15 de abril, né? E ele vira-se então para a sua secretária Georgette e diz algumas das suas últimas poucas frases, né? Georgette, você foi capaz de compreender, você sabe o que vai ver, você sabe o que foi escrito, essa é a expressão da verdade. E Gaston Luce, seu biógrafo e melhor amigo, estava com ele. Então ele se vira para Gaston e fala, preciso terminar, preciso resumir e concluir. Essas foram as suas últimas palavras. Sempre em relação à obra, à necessidade da obra. E vem então a dar o seu último fôlego e parte para o mais além. Os funerais aconteceram no dia 16 de abril, sábado de Aleluia. Ele pede um enterro modesto, não queria nenhum ofício religioso, porém um grande amigo dele da cidade, um pastor, Vautier Djangalier, vem e faz um discurso comovido na beira de seu túmulo, nos seus restos mortais, né? Até hoje o túmulo de Denis está lá. E para encerrar essas palavras, eu gostaria de deixar uma mensagem que eu sempre deixo quando falo de Denis. Denis foi o consolidador do Espiritismo. Ele não foi só o continuador de Kardec. Kardec foi o codificador. Leon Denis foi o consolidador. Foi uma magnífica obra, uma magnífica vida, escrita e falada em favor da doutrina espírita. Eu tenho muito amor por Denis, por sua obra, e deixo aqui, ao final de nossa fala, né, a frase, se der tempo, é claro, né? A verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo, enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia, mas quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra, até ao íntimo do santuário do homem. O homem leva as suas paixões, as suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim, em cada religião o erro, fruto da terra, mistura-se a verdade que é o bem dos céus. Muito agradecido pela sua audiência. Na próxima semana estamos de volta. Depois de ouvir sobre Leon Denis, na próxima semana falaremos sobre o Dia das Mães, envolvendo a questão do aborto, com uma convidada muito especial. Esperamos você na próxima terça-feira, 18h45. Até lá!